Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Nós vamos continuar a nossa videoaula de História sobre o governo militar. Estávamos falando na última videoaula sobre o governo de Castelo Branco, o primeiro militar do governo de 1964, que é da ditadura militar. E aí eu estava falando para vocês na última videoaula sobre a rivalidade entre o Castelo Branco e o Costa e Silva. Né? Comentei para vocês que havia essa rivalidade e cada vez ela ficava maior. Bom, você tem um grande problema acontecendo, porque o Castelo Branco prometera que encerraria o seu mandato e abriria novas eleições. Só que as eleições de 65 elas não acontecem, tá? Elas não vão acontecer. É, e elas são prorrogadas mais para frente. Elas são jogadas mais para frente. Mais para frente quando, né? Elas são colocadas para depois então do mandato do Castelo Branco. O Castelo Branco, que deveria acabar o seu mandato em 31 de janeiro de 66, ele vai acabar o seu mandato em 15 de março de 67, tá? Mas apesar das eleições presidenciais não acontecerem, as eleições para governadores, elas aconteceram, tá? Só que os resultados assustaram os militares. Por quê? Muitas pessoas que foram eleitas para o governo eram oposição ao regime militar. Então, esses militares eles vão agir mediante esse resultado negativo para eles, tá? E como eles vão reagir? Eles vão criar o ato institucional número 2. O que o ato número 2 ele vai dizer? Ele vai extinguir os partidos políticos existentes e vai criar dois partidos novos. Um partido representando os militares, o partido da Aliança Renovadora Nacional, o partido Arena, esse é o partido dos militares, e o outro partido, um partido de oposição consentida pelos militares, era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Então, mediante a ameaça que eles sentiram durante as eleições para governadores e muitos opositores sendo eleitos, eles vão criar um ato institucional para acabar com isso. Tá? O ato número 2 também impedia a reeleição. Né? Alguns vão achar que era uma forma tímida do Castelo Branco mostrar que ele ainda estava sendo democrático, porque ele estava dizendo que ele não ia continuar no mandato, né? Que ele ia acabar o mandato dele, que agora seria até 67, e ele não voltaria mais. Só que todo mundo sabia, ninguém tinha dúvidas de quem seria o próximo presidente militar do Brasil, que seria quem? O maior rival do Castelo Branco, Costa e Silva. Né? As más línguas, de forma jocosa, nos corredores de Brasília, falavam que o Brasil tinha um presidente sem pescoço, no caso, falavam assim do presidente atual, que era o Castelo Branco, e o Brasil teria um presidente sem pescoço e depois teria um presidente sem cabeça, devido ao comportamento explosivo do presidente do futuro, então presidente Costa e Silva, né? E por ele também diferente do Castelo Branco, que era um intelectual, eles consideravam o Costa e Silva iletrado, né? Então você tem assim, né? Isso que era falado deles lá. Bom, tem mais ato institucional. Não vai ter só o 1 e o 2. Você tem o terceiro ato institucional, criado em fevereiro de 66. E esse ato institucional acabou com a eleição direta para governador. Lembra que eu comentei que a eleição que elegeu muita oposição assustou os militares? O que eles fizeram? Baixaram um ato institucional, acabando então a eleição direta. O povo não ia poder mais escolher diretamente os governadores, tá? Esses governadores seriam eleitos de forma indireta pelas assembleias estaduais. E aí você também tem, dentro ainda do governo do Castelo Branco, a criação do ato institucional número 4, em dezembro de 66, poucos meses antes da saída do Castelo Branco do poder. Tá? E aí esse ato número 4, ele vai reabrir o Congresso e ele vai começar a escrever e a construir uma nova Constituição, a Constituição de 1967, tá? Que entra em vigor
em março de 1967. Bom, finalizando aqui quase a aula, quais insatisfações que vão existir do governo do Castelo Branco? Primeiro, você tem aquele grupo de militares da linha dura que não via com bons olhos aquela ideia de acabar o regime militar rapidamente. Então, o Costa e Silva, que vai ser o sucessor do Castelo Branco, ele era da escola da linha dura e queria o quê? Que os militares permanecessem. Então já havia, não pense que todos os militares pensavam igual, tá? Você não tem isso acontecendo. Em nenhum lugar você tem isso acontecendo, né? As pessoas pensam de forma diferente, até dentro da academia, até dentro dos militares, tá? Então você tem aqui insatisfações. Funcionários públicos que estavam insatisfeitos com os salários que estavam congelados, tá? Sem nenhum aumento, sem nenhuma mudança. A classe dos empresários, que muitos apoiaram o regime militar, também não estavam gostando da recessão econômica. Como a economia estava andando, ela não estava tão boa quanto eles imaginavam que poderia estar. Né? Você pode lembrar também que eu citei para vocês que vai mexer também com a população, o preço do pão, do combustível, então vai afetar a vários níveis a economia do Brasil. Né? No campo também havia os produtores rurais que vão criticar o Estatuto da Terra que vai ser criado, né, que vai ser tipo uma resposta à reforma agrária. Eles não vão gostar dessa proposta feita pelo Castelo Branco, vão criticar essa meio que reforma agrária feita pelos militares ali. E o Castelo Branco termina então encerrando seu governo de forma bem descontente e cada vez mais pressionado e intimidado pelo Costa e Silva, tá? Essa figura aí que vai sucedê-lo na presidência do Brasil de forma indireta. Aí está um avião, um acidente que aconteceu, que é o acidente que tirou a vida do Castelo Branco. A pergunta é, foi um acidente? Pouco tempo depois, meses depois que ele sai da presidência, o ex-presidente então agora, né, Castelo Branco, ele fez um pronunciamento, ele disse, na verdade, que faria um pronunciamento à nação, que ele contaria coisas para a nação, e dias depois disso, ele morre, nesse acidente de avião. Né? Num dia, então, em julho de 67, ele faz esse anúncio, olha, eu vou me pronunciar, eu vou falar à nação, tem algumas coisas para dizer aqui. Isso vai causar um alvoroço entre os militares, e no dia 18 do mesmo mês, do mesmo ano, ele tem esse acidente lá no Ceará, onde a sua aeronave vai ser atingida por uma aeronave da FAB, da Força Aérea Brasileira. É um território, era uma região de treino, de voo, né, da Força Aérea Brasileira, e a aeronave onde estava o ex-presidente é atingida por essa aeronave militar e causa a morte do presidente Castelo Branco. Ele nessa época, antes de morrer, ele estava visitando uma parente dele, a escritora Raquel de Queiroz, bem conhecida, né, da literatura. Era uma parente distante dele. E aí ele estava com ela, e aí depois ele pega esse avião e acontece esse acidente fatal, onde o ex-presidente Castelo Branco termina morrendo de forma trágica. Muitas pessoas conspiracionistas vão dizer, né, que aconteceu alguma queima de arquivo, né, que ele queria falar alguma coisa importante e silenciaram ele para sempre. Nunca saberemos. O que seria que ele queria dizer, que pronunciamento que ele ia fazer, não sabemos. Mas é isso aí. Bom, pessoal, então encerramos aqui a videoaula sobre o primeiro presidente do período militar do Brasil. Tudo bem? Num outro momento, continuaremos e estudaremos sobre o segundo presidente militar, o Costa e Silva. Antes de encerrar, eu coloquei aqui uma cédula dos anos 80 do Cruzeiro, representando aqui a figura do ex-presidente Castelo Branco. E aqui você tem um monumento que existe lá em Fortaleza, lá no Ceará, que é o mausoléu, onde estão os restos mortais do ex-presidente Castelo Branco. Pessoal, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.